Família, presente de Deus. Como está a sua família? Tudo bem? Tudo em harmonia? Tudo na santa paz? Glória a Deus por isso. Mas nem sempre isso é possível. Tem famílias que estão passando por problemas difíceis, litígios, confusões, problemas sérios. Bom, isso pode acontecer? Pode, mas não deveria acontecer. E para não acontecer, o que é que se precisa? Perdão. Hoje estamos concluindo nossa série de estudos sobre a família e hoje vamos tratar do perdão. Perdão que é essencial para uma vida familiar, onde mais se precisa de perdão, sem sombra de dúvida, é na vida familiar. Relação entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, necessita muito de perdão. Disse o Senhor Jesus, Lucas 17, versículo de número 3 a 5, assim está escrito na palavra do Senhor. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhes. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Tem ensinamento de Jesus que não é tão simples de se praticar. Embora seja simples, fácil de se entender. O perdão, sem sombra de dúvida, não é tão simples de se entender. De se entender até que é simples. Agora, de praticar é difícil, mas não é impossível. O Senhor nos capacita. A Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. O Senhor chamou seus discípulos e lhe ensinou. Olha, se 7 vezes no dia teu irmão pecar contra ti e 7 vezes vier te pedir perdão, perdoa-lhe. Os discípulos acharam que aquilo era muito difícil. E aí imediatamente pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Porque a gente não tem capacidade de fazer isso, não. Aumenta a nossa fé. Se passar algum tempo, com certeza eles discutiram entre eles e disseram, será que o Senhor não errou, hein? E aí perguntaram a Jesus, Senhor, devemos perdoar nosso irmão até 7 vezes? Essa pergunta foi feita a Jesus e está registrada em Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Observa que Pedro pergunta e ao mesmo tempo ele dá a resposta do número 7. E aí Jesus responde no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isso significa tantas quantas forem necessárias. O cristianismo ele tem algumas colunas que são as mais importantes, dentre elas o perdão. Não pode existir cristianismo sem perdão. O perdão é a base, é uma das bases do cristianismo. Precisamos do perdão de Deus para nossas vidas, também precisamos perdoar aos irmãos e também ser perdoado pelos irmãos, porque erramos, falhamos. Daí a razão de Paulo dizer em Colossenses capítulo de número 3, versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Portanto, o perdão deve ser algo natural, normal entre nós, principalmente entre a família. Casamentos são destruídos por falta de perdão. Irmãos se separam e não se falam por conta de perdão. Muitos e muitos relacionamentos familiares são destruídos por falta de perdão. Perdão não pode faltar na vida conjugal. Perdão não pode faltar na vida familiar. Perdão não pode faltar na vida do cristão. O cristão ele tem como base o perdão. O que acontece é que a gente gosta de ser perdoado, mas a gente não gosta de perdoar. Mas nós temos que aprender e pôr em prática. Na vida familiar, o perdão é de suma importância. Você, meu irmão, você marido, você o chefe, você o líder, você o cabeça da casa. Na hora que você errar, você chamando seu cônjuge pedindo perdão, na hora que você errar, você chamando seus filhos de pedindo perdão, você está ensinando a eles a praticarem tal ato.
Observa como é difícil o perdão. É muito difícil chegar e pedir perdão. É preciso ter hombridade, é preciso ter grandiosidade, e isso só quem pode fazer, com certeza, é o Senhor Jesus. Com Ele a gente consegue, com Ele a gente pode todas as coisas. Eu sei de muitos e muitos, e você sabe também, de muitos e muitos casamentos, famílias que estão separadas, divididas, porque faltou perdão. Não pode faltar perdão na vida familiar. O perdão é essencial. Lá em 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 5, o Senhor nos ensina a respeito do perdão. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nesse texto nós aprendemos que todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós cometemos falhas. Você, papai, você, mamãe, erra. Quem é que não erra? Estamos diante de uma passagem onde o Senhor nos mostra, se alguém disser que não erra, se alguém disser que não peca, ele é mentiroso. Ele está dizendo que Deus é mentiroso também. Porque Deus revela que todos nós pecamos. E o Senhor quer que a gente mantenha comunhão uns com os outros. E para que isso aconteça na família, o perdão tem que ser praticado. Temos que pedir perdão, temos que também perdoar. São dois atos, pedir perdão e perdoar. Se a gente não fizer isso, não tem como a família viver em harmonia, não tem como viver em comunhão. Impossível. Nós temos nossos pensamentos, nós temos nossos gostos, nós temos nossas opiniões, e elas podem ser diferentes uma da outra em todos os componentes da família. E daí? Se respeita a opinião do outro, se magoa, se fere, se pede perdão, se perdoa e caminha juntos. O perdão é justamente para a gente esquecer, de certa forma, desconsiderar o passado e recomeçar dali para frente. Você tem certeza do que eu vou lhe dizer agora? Eu tenho certeza do que eu vou lhe dizer agora. Muitos e muitos divórcios acontecem porque falta perdão em uma das partes, ou falta a uma das partes pedir perdão. Mas se a gente colocar em prática tanto pedir como perdoar, com certeza nossa família será bem sucedida, Sem perdão é impossível. Eu digo para vocês, pratiquem o perdão, ensinem o perdão, exerçam o perdão. Chame seu filho na hora que errar, me perdoe meu filho, eu errei. Ele vai também aprender a, quando errar, chegar para você e pedir perdão. Mas se a gente não faz isso, como é que nossos filhos vão aprender? Se a gente não pede perdão, se a gente não perdoa, como é que nós vamos viver em harmonia? Como é que nós vamos viver em união? Impossível. Daí a razão do Senhor chamar a atenção da igreja e dizer, se a gente não tiver cuidado dos nossos e principalmente da nossa família, negamos a fé e somos pior do que os infiéis. E como é que a gente pode ter harmonia? Como é que a gente pode viver em comunhão? Como é que a gente pode ter cuidado uns com os outros? Ensinando, praticando o perdão. O perdão, sem sombra de dúvida, não pode faltar na vida cristã, não pode faltar na vida familiar, não pode faltar na vida do cristão. E onde é que a gente precisa perdoar? Na família, principalmente. Porque é lá que nós convivemos durante muitos e muitos tempos. É lá que a gente fere, que a gente magoa, que a gente é magoado, e é lá que a gente precisa perdoar. Portanto, não deixe de ensinar, não deixe de praticar, não deixe de exercer o perdão. O perdão nos faz a gente parecer com Deus. Quando a gente perdoa, a gente se parece com Deus. Deus é rico em perdoar. Deus tem prazer em perdoar. Assim devemos nós também, dentro da nossa família, perdoar. Se necessário, hoje mesmo. Se não for possível hoje,
que amanhã, ou que o mais rápido possível, vá ao seu parente, vá à sua família, chegue, se humilhe, me perdoe, eu falhei, eu errei, eu fiz o que não deveria, eu cometi esse pecado, eu cometi esse erro, peça perdão, recomece tudo de novo, juntos com sua família, família presente de Deus, família projeto de Deus. A gente não tem como conviver em união, em harmonia, se a gente não exercer, não praticar o perdão. Espero que você tenha aprendido e que você pratique o perdão na sua casa, na sua família, para o louvor e para a glória do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus.